Olá pessoas, eu sou César Coelho e bem-vindos a esse canal em que eu conto as melhores dicas que eu tiro dos livros de como ser uma pessoa cada vez melhor. E hoje eu separei para vocês mais 6 dicas tiradas do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Nesse vídeo eu falarei sobre a segunda parte do livro, intitulada 6 formas de fazer as pessoas gostarem mais de você. Se você está atrasado, eu já falei sobre as 3 técnicas fundamentais para lidar com pessoas, tiradas da primeira parte do livro, que eu vou deixar aqui nos cards, então quando terminar o vídeo, corre lá e assiste. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Número 1. Faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. De acordo com o autor, é possível fazer mais amigos em 2 meses demonstrando interesse por eles, do que em 2 anos tentando fazer com que eles demonstrem interesse por você. Mas tá aí, como assim? O que isso significa? Primeiro que as pessoas em geral são um pouco egoístas e pensam primeiro nelas mesmas. Mas não é um egoísmo maldoso, é só uma característica humana mesmo. Todos nós queremos que o outro desenvolva interesse por nós, que fale sobre os assuntos que a gente gosta e etc. Mas não gostamos de demonstrar interesse pelos outros ou falar sobre os assuntos que o outro gosta. Então você deve quebrar esse ciclo. Se quisermos fazer amigos, temos que nos dispor a fazer coisas pelo outro. Coisas que muitas vezes exigem tempo, energia, generosidade e cuidado. Carnegie conta que durante muito tempo da vida dele, ele tentava descobrir o aniversário das pessoas e anotava isso no seu calendário, para assim quando chegar aquela data ele poder mandar uma mensagem para aquela pessoa. E ele disse que durante muito tempo isso fez muito sucesso. Mas hoje, como a gente tem as redes sociais que sempre nos lembram dos aniversários dos outros, isso acaba não parecendo tão surpreendente assim, porque tudo ficou uma coisa meio mecânica. Então experimente uma coisa que eu fiz já há algum tempo. Oculte o seu aniversário de todas as redes sociais. Porque assim, quando chegar a data, as pessoas que se lembraram são as pessoas que realmente se importaram com aquilo. E a felicidade de receber uma mensagem daquela pessoa ou uma ligação vai ser muito maior do que todas aquelas mensagens aleatórias que você recebe no Facebook. E você que se lembrou de uma data importante para a pessoa, ligue para ela. Não faz só um post no Facebook. Ligue mesmo, ou se não conseguir, envie uma mensagem privada para a pessoa, que vai ser muito mais importante. Se você quiser que os outros gostem de você, se você quiser desenvolver amizades verdadeiras e se quiser ajudar os outros enquanto ajuda a si mesmo, tenha em mente o princípio número 1. Desenvolva um interesse genuíno pela pessoa. Número 2. Um jeito simples de causar uma boa primeira impressão. O livro conta que certa vez em um jantar, uma mulher que havia herdado muito dinheiro estava ansiosa para causar uma boa impressão a todos. Ela havia gastado uma pequena fortuna com diamantes, pérolas e peles, mas não tinha feito nada em relação ao seu próprio rosto, que irradiava amargura e egoísmo. O que essa mulher não percebeu e que você também deveria perceber é que a expressão do rosto é muito mais importante do que as roupas do corpo. Atos falam mais do que palavras. E um sorriso diz: eu gosto de você, eu me sinto bem perto de você, ou ver você me faz feliz. O sorriso ele é tão poderoso que faz efeito até quando não pode ser visto. Nos Estados Unidos, as companhias telefônicas têm um programa chamado O Poder do Telefone, que ensina os funcionários que vendem produtos ou serviços a sorrirem durante a ligação. Acontece que o sorriso é transmitido pela voz. Se você quer que as pessoas se sintam bem perto de você, você também precisa se sentir bem perto das pessoas. E demonstramos isso com o princípio número 2. Sorria. Número 3. Se você não fizer isso, vai arranjar problemas. Uma das formas mais simples, óbvias e importantes para ganhar a boa vontade de uma pessoa é lembrar o nome dela e fazer assim com que se sintam importantes. No entanto, quantos de nós se dão a esse trabalho? Metade das vezes, quando somos apresentados a algum desconhecido e conversamos por alguns minutos com ela, no final, na hora da despedida, mal conseguimos lembrar do seu nome. Por exemplo, você que está assistindo esse canal e não me conhece. No começo do vídeo eu falei o meu nome. Você ainda se lembra? Sem olhar o nome do canal, comenta aí embaixo se você ainda lembra. Devemos estar cientes da magia contida em um nome e perceber que esse é o único item de inteira propriedade da pessoa com quem estamos conversando. O nome dá individualidade e singulariza a pessoa. A informação que estamos transmitindo ou o pedido que estamos fazendo ganham importância especial quando pronunciamos o nome da pessoa. O nome faz toda a diferença quando lidamos com os outros. Então se atente ao princípio número 3. As pessoas consideram o próprio nome o som mais agradável de qualquer idioma.
Número 4. Um jeito fácil de se tornar bom de papo. Carnegie conta no livro uma história engraçada que se repete bastante no nosso cotidiano. Um certo dia ele encontrou uma mulher que tentou puxar assunto com ele, falando: Sr. Carnegie, me conte sobre você, sobre os lugares que você visitou. E enquanto iam em direção ao sofá para continuar a conversa, ela comentou que havia acabado de chegar de viagem da África. Carnegie então começa a demonstrar interesse sobre a viagem dela, as cidades que ela visitou, os animais que viu. E isso a ocupou falando por 45 minutos, e ela sequer lembrou da primeira pergunta que ela mesma havia feito. A verdade é que ela nem queria saber sobre as viagens dele. Ela simplesmente queria um ouvinte que lhe permitisse inflar o seu ego falando das suas próprias viagens. Se você quer ser bom de papo, seja um ouvinte atento. Faça perguntas que o outro vai gostar de responder. Encoraje-os a falar sobre si mesmo e sobre as suas próprias realizações. Lembre-se que a pessoa com que você está conversando está 100 vezes mais interessada em si mesmo e nas suas próprias necessidades do que em você com seus próprios problemas. Então, da próxima vez que você for conversar com alguém, tenha em mente o princípio número 4. Seja um bom ouvinte e encoraje os outros a falar de si mesmo. Número 5. Como despertar o interesse das pessoas. Uma pessoa bastante citada nesse livro é Theodore Roosevelt, o exemplo de pessoa que usava naturalmente todos os princípios apresentados no livro. Carnegie fala tão bem dele que muitas vezes dá vontade de voltar no tempo só para ser amigo do Roosevelt. E nesse capítulo em específico, ele conta como Roosevelt fazia as pessoas se impressionarem com a amplitude do seu conhecimento. Ele sempre sabia o que dizer. E como conseguia? Simples. Às vésperas de algum encontro, ele estudava sobre o assunto que mais despertava interesse daquele convidado. Ele sabia que a porta de entrada para o coração de uma pessoa estava em falar sobre o assunto que ela mais preza. Outra história engraçada contada no livro foi que certa vez um menino estava passando um tempo na casa da tia. E apareceu por lá um homem que, depois de cumprimentar a tia, foi dar atenção para o garoto. Ele dizia que na época o menino estava super empolgado por barcos. E o senhor começou a falar justamente sobre esse assunto. E depois que o senhor foi embora, o garoto foi super entusiasmado por falar dele para a tia. E a tia explicou que aquele senhor era um advogado em Nova York e que não dava a mínima para barco. Então o menino perguntou: mas por que ele falou esse tempo todo comigo sobre barcos? E a tia disse que era porque ele era bem educado e percebeu o seu interesse. E falou justamente sobre o assunto que mais agradaria o garoto. Então, antes de sair por aí falando sobre qualquer assunto, tenha em mente o princípio número 5. Fale sobre assuntos que interessam aos outros. Número 6. Como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista. Uma coisa que eu gostei nesse livro foi que em todos os capítulos sempre tem uma historinha que consegue representar muito bem o princípio do capítulo. E na historinha desse capítulo, o autor conta que uma certa noite ele foi convidado a cuidar de uma barraquinha de comes e bebes em um show beneficente. E quando chegou por lá, perto da barraquinha tinha duas senhorinhas de cara fechada. Aparentemente, cada uma delas achava que tinha sido a encarregada do projeto. Nisso chegou um membro do comitê e entregou para o Carnegie uma caixa com o troco e deixou ele como o encarregado do projeto. E apresentou as duas senhorinhas como suas ajudantes. Dali percebeu que a caixa de troco era de certa forma um símbolo de autoridade. Então ele chamou uma das senhoras do canto e entregou para ela a caixa de troco e deixou ela como o encarregado daquilo, dizendo que talvez ele não conseguisse cuidar muito bem das contas, que era melhor deixar com ela. Por mentira, né? E para outra senhora ele sugeriu que ela fosse para a máquina de refrigerantes orientar os jovens que estavam lá, pois eles não sabiam mexer na máquina e ela sabia. Então naquele ambiente ela seria a autoridade. Tudo que elas queriam era se sentir importantes. Uma passou o tempo cuidando do dinheiro e a outra passou o tempo orientando os jovens. E o Dali foi curtir o show. Todo mundo ficou feliz. Uma verdade é que quase todas as pessoas que você conhece se sentem superiores a você em algum aspecto. E uma forma garantida de se chegar ao coração delas é deixar que percebam sutilmente que você reconhece essa importância. E às vezes essa pessoa em particular é superior a gente em algum assunto de grande importância. Por exemplo, ela pode ser, sei lá, um entusiasta do mercado financeiro. E reconhecendo que essa pessoa domina esse assunto, além de você conseguir despertar o interesse dela, você consegue aprender muito sobre o assunto em uma conversa com essa pessoa. Então, use e abuse do princípio número 6. Faça o outro se sentir importante. E outra coisa muito importante que você deve fazer agora é se inscrever aqui nesse canal. Pois só aqui você encontra as melhores dicas que eu tiro dos mais diversos livros de como ser uma pessoa cada vez melhor. E não se esquece de ver a primeira parte do livro, das 3 técnicas fundamentais para lidar com pessoas. E além de ver o vídeo, reserve um tempinho para ler o livro. Eu vou deixar aqui na descrição o link da loja que eu comprei o meu livro. Beijinhos, até o próximo vídeo.